A paz do Senhor, meus queridos. Estamos de volta mais uma vez em nosso canal Ensinador Cristão. Gostaria de convidar você para dar o seu like e se você não é inscrito ainda no nosso canal, inscreva-se, ative o sininho de notificações para receber semanalmente o nosso material. Outra coisa também importante é a dica de dinâmica que nós temos logo abaixo na descrição do vídeo, tá bom? Vá lá, acesse o link. Muito importante a dinâmica. Hoje nós vamos estudar a lição de número 8, lição essa que traz como tema a lei e os evangelhos revelam Jesus. Uma lição valiosíssima, principalmente porque a lei de Deus e os evangelhos de Jesus Cristo é importante tema dentro da teologia protestante. Porque hoje há muita controvérsia, muita ignorância sobre este tema, né? E esta ignorância na distinção entre a lei e o evangelho é uma das principais origens, muitas vezes até de abusos que corrompem e ainda batem, né, em muitos cristãos, um contra o outro, dentro do cristianismo. A lei, ela não salva, é bom deixar claro isso. Mas essa mesma lei, ela esboça um plano da redenção em Cristo confirmado nos evangelhos. Então, muitos cristãos, cegos pelo justo julgamento de Deus, nunca consideraram seriamente a maldição sob a qual a lei nos sujeita ou porque ela foi ordenada por Deus. Então, nós precisamos entender que todo o sistema transitório da lei de Moisés foi abolido. Nos evangelhos, as boas novas dessa salvação estão reveladas claramente. Então, em suma, as obras da lei, elas não justificam, mas pela graça nós somos salvos por meio do arrependimento e da fé em Jesus Cristo. É importante entendermos que a lei, ela tem uma função de levar o povo a reconhecer a sua maldade, e isso ela faz como se fosse um espelho. Então, quando o homem vai para o espelho, ele vai perceber em que estado ele está. Da mesma forma é a lei. Não é? Quando o homem queria saber o seu estado espiritual, ele ia para a lei. E a lei era como se fosse um espelho, onde ele se contemplava, ou contemplava o seu estado espiritual. Então, a lei, ela levava as pessoas a uma contrição, né? E também deveria levar o homem ao arrependimento, que era uma obra que passou a ser unicamente do Evangelho. E qual é o papel da igreja? O papel da igreja é jamais perder de vista as duas grandes verdades das Escrituras. Primeiro, a absoluta perdição do ser humano, descrita na lei. Mas, ao mesmo tempo, e esta é a segunda verdade, a obra de Cristo em favor do perdido, narrada nos Evangelhos. Então, o verdadeiro Evangelho, ele não se destaca sozinho, mas ele se destaca a partir da lei. Somente se dá valor ao Evangelho quando se está sob o efeito pesado da lei. Então, enquanto que a lei, ela mostra a doença, ela escancara quem realmente o ser humano é, né? E o que ele merece, que é morte, desespero, o Evangelho ele dá a cura, o perdão, o consolo. Então é muito importante entendermos isso. Vamos para o primeiro tópico da nossa lição, tópico esse que traz como tema o Pentateuco, a lei de Deus. Bom, o escritor da lição ele começa falando sobre 5 livros da lei, chamado de Pentateuco. Pentateuco, na verdade, é uma palavra que deriva-se de 2 termos gregos, penta e teucos, que significa 5 volumes, ou 5 partes, ou 5 seções. Então, o Pentateuco ele é composto dos 5 primeiros livros da Bíblia, nos quais a maioria dos estudiosos eles acreditam terem sido escritos por Moisés. Então, entre os judeus, esse livro é chamado de Torá, que é uma palavra da língua hebraica em significado associado ao ensino, ou à instrução, ou literalmente à lei. Então, esses 5 primeiros livros do Novo Testamento, aliás, do Antigo Testamento, né,
possuem uma importância muito grande. Eles fornecem a base de todo o restante do conteúdo bíblico. O Pentateuco, ele é uma mistura de história e lei. Ele é uma espécie de estrutura unificada. E isso significa que, ao mesmo tempo em que o Pentateuco é uma combinação de 5 livros individuais, ele também é uma narrativa uniforme e contínua. Então, a integração entre os 5 livros do Pentateuco é algo perfeito. O Pentateuco, ele narra desde a criação do mundo e ele termina com o registro acerca da morte de Moisés. Então, se você for ler o Pentateuco a começar do livro de Gênesis, você vai perceber que ele cria um pano de fundo perfeito para a introdução do livro de Êxodo. Ele representa um período chamado período patriarcal, né? que destaca especialmente a aliança de Deus com Abraão naquela época. Então, se você for perceber, você vai ver que esse livro ele explica a origem do povo hebreu e por que esse povo ele aparece no restante do Antigo Testamento como o povo da aliança que desfruta do favor especial de Deus. Então, o grande tema do Pentateuco, ou melhor dizendo, da lei, né, do livro da lei, porque o Pentateuco é justamente esses 5 primeiros livros, que também é chamado de lei, o Torá. Ele é a história das alianças de Deus com o povo de Israel, desde a promessa, né, que aconteceu. Esses 5 livros, eles mostram Deus se manifestando a fim de instruir o povo a alcançar a terra que ele havia prometido para o povo, né? E desse modo o Pentateuco ele trouxe a nova aliança de Deus com este povo. Tá? O número 2, ele fala sobre a grandeza da lei. Se você for estudar a respeito do assunto, você vai ver que a lei ela tem 3 aspectos. Esses aspectos são os morais, cerimoniais e civis. Uma coisa precisa ficar clara. O que de fato existe são preceitos morais, preceitos cerimoniais e preceitos civis, e não leis, como alguns chamam, né? Lei moral, lei cerimonial e lei civil. Não, são preceitos. A lei, ela é uma só. A lei não é dividida. Quando você vê Jesus falando sobre lei, ou qualquer um dos apóstolos, eles falam sobre lei se referindo a toda a lei. Então, o que nós podemos chamar de preceitos morais? Os preceitos morais, que possuem validade permanente para todos os povos, esses preceitos eles tratam dos princípios básicos morais, sem concessão alguma. Já o que nós chamamos de preceitos cerimoniais, esses preceitos eles tratam da liturgia religiosa do povo judeu. E esses preceitos eles compreendem festividades religiosas, o sistema de sacrifício, né, da adoração no santuário, os alimentos limpos, os alimentos imundos, as instruções sobre pureza ritual e outros tipos de preceitos. E por último tem os preceitos civis, que diz respeito justamente à responsabilidade dos israelitas como cidadão. Então esses preceitos, eles aparecem como, vamos chamar assim, de regulamentos jurídicos e instruções que regiam a nação de Israel. A lei de Deus, ela pode ser identificada como uma expressão do seu caráter, de um caráter de um Deus que é justo e santo. Então Deus criou o homem para viver de acordo com a sua lei. E isso significa que o homem ele não foi criado para viver segundo o seu próprio padrão moral, que ele mesmo cria, que ele mesmo determina. Não. Ele foi criado para viver segundo o padrão moral exigido por Deus. As principais funções da lei é revelar a justiça de Deus e mostrar a pecaminosidade do homem. A lei, essa chamada lei de Deus, ela realça o pecado do homem, visto que ela expressa
o padrão moral de Deus. Quais são os objetivos da lei? Nós podemos apontar pelo menos 4 os principais objetivos. O primeiro é revelar a vontade de Deus e a sua santidade. Então, quando o homem lê a lei, quando o homem se depara com a lei, ele vai se deparar com essa primeira coisa, que Deus é santo, né? E que ali está a vontade de Deus para o ser humano. Segunda coisa, trazer orientação para a preservação da raça humana. Já pensou se não tivesse um livro escrito mostrando o que o homem deveria fazer, quais são as normas que ele deveria cumprir, os padrões que ele deveria viver? A sociedade poderia se autodestruir. Então era preciso leis, orientações para que o homem pudesse ter a sua preservação como raça humana. Terceiro, condenar o pecado e mostrar o quanto o homem é pecador. É para isso que serve a lei. Primeiro, para dizer que aquilo que o homem faz não agrada a Deus. Ou, em outras palavras, a lei ela revelava aquilo que não agradava a Deus, para que o homem sabesse, para que o homem pudesse conhecer a vontade de Deus. Mas, ao mesmo tempo, ao mostrar que aquilo que o homem estava fazendo desagradava a Deus, determinadas coisas, lógico, não era tudo, né? Mas, ao mesmo tempo, mostrava o quanto o homem era pecador. Então é isso que a lei fazia. Mostrava o pecado e mostrava o estado do homem de pecador. E por último, a lei, ela mostrava para o homem, né? Depois de mostrar o seu estado espiritual, ela ia levar o homem ao arrependimento, à confiança na graça de Deus. Então, ao mesmo tempo que essa mesma lei mostrava para o homem o seu estado espiritual, pedia a ele, convidava ele, exortava esse homem a se arrepender. Mas o homem não podia confiar em seus próprios méritos. Era preciso ele confiar na graça de Deus. Então a lei era uma espécie de espelho, como eu disse, né? Mostrava os defeitos, mostrava o meu estado de condenação, mas não trazia a cura imediata da minha doença. Ela não fazia isso. Então a lei, conforme diz o número 3 desse primeiro tópico, a lei e a fé cristã. O que é que o escritor da lição fala a respeito disso? O escritor da lição diz o seguinte: a Escritura afirma que a função da lei era transitória, de acordo com Hebreus capítulo 10, versículo 1. Então ela foi dada para revelar o pecado e demonstrar a necessidade da graça de Deus. E assim serviu de aio para nos conduzir à redenção em Cristo. Então a lei, ela encerrou a humanidade debaixo do pecado. E foi justamente desse modo que ninguém pôde ser salvo pelas obras da lei. Nesse aspecto, a obra de Cristo nos resgatou da maldição da lei e nos deu vida mediante o Evangelho. Então é isso que o escritor da lição mostra. Bom, quando a Bíblia diz que a lei ela serviu de aio, o que é que podemos entender disso? Na verdade, irmãos, a palavra aio é uma palavra que traz a ideia de tutor. A Bíblia NVI mostra isso. E essa palavra vem de uma palavra grega que quer dizer literalmente uma pessoa que conduz uma criança. Por quê? Porque os aios, na época de Paulo, eles foram servos responsáveis pela proteção dos filhos dos seus senhores. Então esse homem, que era chamado ou conhecido como aio, ele levava a criança para a escola, ele corrigia ela, né? Ele instruía aquela criança. Então o aio, ele não era o professor, nem era o pai, mas ele servia como alguém que cuidava da criança. Então, é claro que esta função ela foi temporária, porque quando o filho chegava à maioridade, ele não estava mais sujeito ao aio, aquele cuidador. Então o apóstolo Paulo, quando falou sobre isso, ele mostrou que as pessoas que estavam sujeitas à lei de Moisés, isso no passado, né,
eles não poderiam permanecer subordinados a esse aio. Não. É como se ele estivesse mostrando que o homem já chegou a maioridade. Então ele não poderia mais ser tratado como uma criança. Então ele afirma que a lei ela cumpriu a sua função temporária. É por isso que ela não tem o mesmo domínio depois de chegar à fé em Cristo, que é justamente a nossa maioridade, né? Então ele disse o seguinte, veja só, o texto de Paulo, capítulo 3 de Gálatas, versículos 23, 24 e 25. Veja só o que é que diz. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que, de futuro, haveria de revelar-se, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Então, observe que o aio, ele representa a lei revelada através de Moisés, não é? E a fé ela representa o Evangelho de Cristo e as boas obras de salvação em Cristo que foram reveladas através dele. É importante entendermos que não se alcança a salvação por obras da lei, não é? Paulo disse que para que nenhuma carne se glorie diante dele. Efésios 2, versículo 8 e 9. Nós somos salvos pelas obras de Cristo. Ou por que não dizer, pela obra de Cristo na cruz. Jesus ele decretou que a lei e os profetas, eles cumpriram os 2 mandamentos, né? O cristão ele vive pela fé, porque a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo e não pela lei de Moisés. Os judeus que rejeitaram a Jesus quando ele veio e todos os demais povos gentios que se arrependeram são enxertados nas primícias de Israel. Então, esse primeiro tópico, em resumo, trata justamente a respeito disso. Segundo tópico da nossa lição, traz como tema os evangelhos, a mensagem de Cristo. O número 1, ele traz o conceito do termo evangelho. Os cristãos, eles já sabem que a palavra evangelho, né, se trata da palavra boas novas, que é traduzida por Jesus, né? E boas novas representa por meio daquilo que tudo que Jesus fez e que ele ensinou, mas principalmente pelo que ele realizou ali na cruz do Calvário e também da sua ressurreição. O escritor da lição, ele diz o seguinte: seus autores são chamados de evangelistas, que significa portadores de boas novas. Os 3 primeiros, Mateus, Marcos, Lucas, são chamados de sinóticos, ou seja, os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas são chamados de evangelhos sinóticos. Por quê? Porque são semelhantes entre si. Os sinóticos registram especialmente o ministério de Jesus na Galileia, e o 4º evangelho, que é o evangelho de João, tem peculiaridades próprias e enfatiza o ministério de Cristo na Judéia. Então, gente, se formos analisar direitinho, nós vamos perceber que uma das definições mais elucidativas do que o evangelho foi, do que é o evangelho, foi dada pelo apóstolo Paulo ao afirmar que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1, versículo 16. Então, trocando em miúdos, o que Paulo está afirmando aqui é que o evangelho é o próprio evento de Cristo, ou seja, o Cristo crucificado, a sua obra completa na cruz. Sobre isso, o mesmo Paulo dá mais detalhes quando ele diz, dessa vez, escrevendo aos Coríntios, Paulo ele fala que é pelo Evangelho que nós somos salvos, pois o Evangelho é a primeira mensagem
que Cristo ele morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia também segundo as Escrituras. Então, o Evangelho de Jesus Cristo, na verdade, ele inclui toda a verdade. A verdade, ela existe para a salvação dos seres humanos, para o seu benefício, para a compreensão dos princípios do céu. Para que o homem pudesse desenvolver os princípios do conhecimento divino, era preciso existir o Evangelho. E o conhecimento divino ele consiste em todo e qualquer fato ou qualquer verdade que conduza o homem à salvação oferecida por Jesus. O número 2 desta nossa lição, do segundo tópico, fala sobre a mensagem do reino de Deus. Em seu ministério terreno, Jesus ele proclamou a mensagem do reino de Deus aqui neste mundo. E a sua mensagem não somente determina as condições para se fazer parte deste reino, mas também ela denota a natureza espiritual e pessoal do governo divino. Como discípulos de Cristo, somos por eles intimados a proclamar o Evangelho a toda criatura. Nós somos concitados também a viver segundo os princípios desse reino que Jesus pregou. Esse reino exposto no Sermão do Monte. Então, qual é a natureza do reino de Deus? Em primeiro lugar, esse reino é um reino espiritual. Acerca da natureza do reino de Deus, diante da indagação de Pôncio Pilatos, né? Quando ele perguntou, tu és o rei dos judeus? O que foi que Jesus falou? Jesus ele confirmou veementemente que o reino de Deus não é um reino deste mundo. Ele disse, se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. João capítulo 18, versículo 36. Em razão de o reino divino não ser terreno, mas possuir uma natureza espiritual e eterna, a nossa vida ela deve apresentar valores opostos ao presente século. Alguns dos valores apresentados pelo Senhor Jesus é humildade, perdão, generosidade, discrição pessoal e principalmente comprometimento com o reino de Deus. Porque o reino de Deus é algo espiritual, como nós falamos. E outra coisa também é um reino pessoal, porque quando o homem ouve e aceita a mensagem do reino, há uma mudança radical na minha vida. Isso ocorre porque o homem ele tem um encontro pessoal com o Cristo desse reino. O seu comportamento a partir desta experiência passa a ser controlado pelo próprio Deus através do Espírito Santo. As suas ações, as suas atitudes, tudo passa a ter uma relação com este reino, porque ela passa a ser pautada pelos princípios eternos das Sagradas Escrituras. As bem-aventuranças proferidas por Jesus ali no Sermão da Montanha expõem justamente os princípios eternos do reino de Deus. E é interessante que nesse sermão o Senhor lhe profere claramente os valores espirituais e também esses valores eternos que fundamentam o reino de Deus. E aos que colocam em prática a palavra de Deus, ele prometeu, felizes as pessoas que as praticam. Então, o ser humano que procura praticar os princípios desse reino não são pessoas tristes, mas são pessoas felizes. O número 3 fala sobre a mensagem de salvação, ou a mensagem da salvação. Muito bom aqui refletir sobre esse tema, porque a expressão salvar é um ato, um efeito de livrar do mal, ou até de algo ou de alguém que esteja em perigo. E Cristo, quando ele trata da salvação da alma do ser humano, é interessante que é algo tratado relacionado ao pecado, porque
todas as pessoas estão em condição de afastados de Deus. Mas o livramento da morte eterna foi providenciado por Cristo. Então, quando se fala em salvação, a salvação do homem ela acontece pela graça. Pela graça através da fé. Da fé em quê? No Filho de Deus. Então o homem ele não consegue ser salvo por suas próprias obras. Por melhor que ele faça, por mais perfeita que sejam as suas obras, a Bíblia diz que a salvação é pela graça por meio da fé. E o que é graça? Favor imerecido. A salvação é oferecida ao homem independentemente de merecimento. Então, ninguém pode querer se gloriar de dizer, não, eu sou bom, né? Eu pratico tantas obras que eu mereço ser salvo. Não. É pela graça. Somente o sacrifício de Cristo é quem pode tirar o meu e o seu pecado. O escritor da lição diz o seguinte: nos evangelhos, Jesus é identificado por 3 títulos principais: Salvador, Cristo e Senhor. Marcos ele afirma que é preciso crer em Cristo para ser salvo. Já Lucas assevera que ele veio salvar o que estava perdido. João, ele esclarece que ele é o Salvador do mundo. Então, gente, de acordo com o que afirma aqui o escritor da lição, nós podemos entender que a solução para o problema do pecado foi realizada por Jesus Cristo, quando ele clamou ali na cruz do Calvário, né? Está consumado. Em João capítulo 19, versículo 30. Então, com estas palavras, o problema do pecado e o relacionamento perdido do homem com Deus foi resolvido. Basta apenas o homem crer. É uma questão agora de fé. Então, o caminho para a necessidade da presença de Deus já não é bloqueado pelo pecado se o homem crê na mensagem do Evangelho. Então, para as pessoas serem salvas hoje, o que é que elas precisam? Só precisam responder. Respondeu como? Com um sim, né, para aquilo que Deus fez. Quando ele enviou Jesus para morrer ali na cruz, né? Então nós, seres humanos que estávamos perdidos, agora nós podemos ganhar salvação e não por causa de obras minhas, né? Eu me refiro às minhas, mas a obra de Cristo. Então nós devemos aceitar a salvação simplesmente pela fé como um presente de Deus oferecido ao ser humano. Essa é a grande verdade. Terceiro tópico da nossa lição traz como tema uma mensagem transformadora. Muito bem, esse número 1, aqui do terceiro tópico, fala sobre a transformação do caráter. E o que é que podemos entender desse termo chamado caráter? Bom, o site significados.com.br, ele diz o seguinte: caráter é um conjunto de características e traços relativos à maneira de agir, de reagir de um indivíduo ou de um grupo. É o feitio moral, é a firmeza e coerência de atitudes. O caráter é o que define a personalidade e a índole de uma pessoa. O conjunto das qualidades e defeitos de uma pessoa é que vão determinar a sua conduta e a sua moralidade, o seu caráter. Os valores, ou seja, os seus valores e firmeza moral definem a coerência das suas ações, do seu procedimento e do seu comportamento. O caráter pode ser medido pelo grau de confiança que a pessoa inspira a partir de seu comportamento, da retidão de suas ações e pela honestidade em suas relações. Então é isso que o site significados.com.br define como caráter. Então o caráter, na verdade, ele pode ser medido pelo grau de confiança que a pessoa ele inspira a partir de seu comportamento, da retidão de suas ações e pela honestidade em suas relações. Então, a lei,
ela reflete o caráter de Deus, que é santo, que é amoroso, justo, misericordioso e bom. Então, se Deus ele reflete todas essas características, essas virtudes em seu caráter, né? Santo, amoroso, justo, misericordioso, bom, o apóstolo Paulo faz um convite para nós, que servimos a Deus. Ele diz em Efésios 5:1, sejam imitadores de Deus como seus filhos amados. Então, a lei, ela se torna um dos meios fundamentais de expressar o caráter de Deus. Então, quando você vai para a lei, você vai observando, não é, que o padrão ético e moral de Deus está ali. Não é, diante da natureza decaída do homem cristão, o meio dado por Deus para que o ser humano ele seja agraciado e se deleite de um viver que agrada a Deus, é ele vivendo de acordo com a lei. É assim que está escrito. O ser humano ele precisava e sempre precisou da lei, porque a lei ela tinha um propósito especial, que era preparar o povo para algo lá na frente, no futuro, que era justamente Cristo. Então, o que é que o escritor da lição fala para nós? O escritor da lição ele diz o seguinte: contudo, a mera observância de códigos não pode salvar ninguém. Por quê, irmãos? Ele diz o seguinte: somente a graça divina é capaz de transformar o caráter humano por meio da ação de quê? Do Espírito Santo. E não somente isso, viu? Mas também pela obediência ao Evangelho, o homem pode compartilhar a natureza do caráter de Deus e assim, desse modo, a mensagem do Evangelho de Cristo, ela produz substancial mudança no caráter do cristão. Então é muito importante observarmos isso. O número 2 desse terceiro e último tópico, ele fala sobre a restauração da família. Muito bom e ao mesmo tempo muito importante esse subtópico aqui. O escritor da lição ele diz o seguinte: na lei, a dissolução do casamento era permitido por qualquer motivo. Essa concessão banalizava a união conjugal e provocava rupturas na família. Nos evangelhos, Cristo ele ensina que o propósito divino para o casamento é a união indissolúvel entre o homem e entre a mulher. Então, irmãos, Deus ele não se agrada do divórcio. Na verdade, a Bíblia diz que, lá em Malaquias 2,16, né, que ele detesta o divórcio. Embora haja a situação que o divórcio ele seja inevitável, mas as Escrituras elas nos mostram que a atitude do cônjuge cristão não é a de aproveitar para sair correndo e destruir a sua família. Não, mas ele deve reconstruir a vida com a outra pessoa e manter-se aberto à reconciliação. Né? Então, Deus, ele como um ser soberano, ele tem um plano que jamais pode ser frustrado. Então, quando Deus instituiu o casamento e, consequentemente, formou a primeira família, foi com um propósito de quê? De que nós adorássemos a Ele, de que nós servíssemos a Ele, de que nós pudéssemos viver felizes. É por isso que no dia em que Satanás derrotou a família no Éden, deixando miseravelmente pobre e infeliz, né? Deus ele procurou de todas as formas restaurar a família. Durante toda a história da humanidade, o trabalho de Deus sempre foi no sentido de restaurar o homem, restaurar a família da sua condição de miséria, e foi justamente por isso que ele instituiu leis que garantisse a proteção da criança, do idoso, da mulher, enfim, da família como um todo. Então, isso tudo a gente pode ver a partir das leis que foram instituídas ali por Moisés e algumas delas até ratificadas por Jesus, e ensinada também pelos apóstolos. Então Deus e o diabo, eles sabem muito bem do valor que a família representa
para a sociedade e especialmente para a igreja. Então é por isso que, enquanto Satanás ele procura destruir o máximo que pode a família, Deus, ele por outro lado, com o seu amor, com a sua misericórdia, ele procura resgatar justamente com as suas mãos estendidas, né, para resgatar o homem do opressor e garantir aquilo que foi perdido lá pelo primeiro casal. Então muitos lares, irmãos, se destroem porque cada um ele pensa que sabe mais do que o outro. Mas esta não é a sabedoria que desce lá do alto, de forma nenhuma. Antes, essa sabedoria pode ser considerada como terrena, animal e diabólica. Porque a sabedoria que provém lá do alto, Tiago diz que primeiramente ela é pura, depois pacífica, não é? Indulgente, tratável, plena de misericórdia, de bons frutos, imparcial, sem fingimento. É assim que diz Tiago capítulo 3, versículo 17 até o 15. É importante que você peça a Deus que lhe dê sabedoria para restaurar a sua família. O terceiro e último subtópico, né, do terceiro tópico, fala sobre a regeneração da sociedade. Isso aqui é bem interessante, porque todos nós sabemos, irmãos, de forma bastante clara e perfeitamente, de que Deus ele é o Criador de todas as coisas. E, além de ser o Criador, ele é o Senhor de todos os homens. Além de ser o Senhor de todos os homens, ele tem em suas mãos o domínio. Ele é soberano sobre todas as coisas. E nós, como seres humanos que somos, né, somos pequenos, porque o nosso Deus, ele é o Criador de tudo, irmão. Ele fez todas as coisas. Ele também estabeleceu norma depois de criar o ser humano. E ele sabe o que é melhor para mim e para você. Então, o que é melhor para você, o que é melhor para a raça humana, ele sabe. E tudo se encontra expresso aonde? Na sua palavra, na palavra de Deus. Então, o ser humano, ele sabe que no coração dele, no coração do ser humano, reina o quê? Reina a rebeldia, irmãos. Rebeldia. Rebeldia contra a autoridade de Deus. Rebeldia contra os pais. Rebeldia contra tudo e contra todos. Rebeldia contra o próprio Deus. E isso está no coração do ser humano. É por isso que o mundo de hoje ele precisa de uma regeneração, de uma restauração. E a regeneração, ela é uma espécie de ressurreição espiritual. É o começo de uma nova vida. E a sociedade de hoje, a sociedade que nós estamos vivendo, ela precisa dessa regeneração, dessa restauração. É uma mudança, irmãos, instantânea, que é operada secretamente por Deus dentro de nós. E só se conhece os seus resultados quando a gente observa os seres humanos e percebe isso, essa mudança. E é isto que Deus ele tem procurado fazer com que aconteça com a humanidade desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. E por que não dizer nos dias atuais? Desde que o homem decidiu se rebelar contra Deus, o desejo de Deus é de regenerar a sociedade. A lei de Deus ela foi dada para o bem do homem, para levá-lo a amar a Deus, amar o próximo. Jesus, ele quando veio ao mundo, ele também ensinou a todos nós estes princípios que nós precisamos aprender. Por quê, irmãos? Porque Deus deseja que nós, seres humanos, né, abandonemos nossos próprios conceitos e abracemos os conceitos divinos. A sociedade atual, ela precisa ser regenerada. Por que ela precisa da regeneração? Porque conforme o nosso Senhor Jesus Cristo explicou, irmãos, inclusive explicou isso para Nicodemos, enquanto o homem ele permanece na carne, ou seja, enquanto o homem permanece no pecado, né, enquanto o homem permanece como pecador, como ele nasceu, ele não é capaz de entrar no reino de Deus. Ele precisa da regeneração. Sem regeneração, não existe atividades espirituais. Quem não nasceu de novo não pode ver o reino de Deus, não pode compreender o reino de Deus. O reino de Deus, irmão,
que é um reino de salvação, o homem não pode nem entrar, não pode nem chegar lá. Então, gostaria que você passasse isso para os seus alunos, para que eles possam ter esta compreensão, essa certeza, tá bom? Então eu quero concluir esta lição de hoje, mais uma vez orientando você a atingir os objetivos da lição. Em primeiro lugar, apontar que a lei era transitória e esboçava o plano da redenção de Cristo. Então é muito importante isso aqui. É importante ressaltar o conceito de lei, né? O que é lei? Porque geralmente quando nós encontramos este nome nas Escrituras, ele se refere ao Antigo Testamento como um todo. Porém, muitas vezes a palavra lei também, ela se refere à Torá, ou seja, aos 5 primeiros livros da Bíblia. Então, diferentemente da compreensão que nós temos disso, da forma que eu falei, os adventistas, por exemplo, quando se fala em lei, eles só centralizam isso nos 10 mandamentos. E, na verdade, muitas vezes a lei se refere a todo o Antigo Testamento, ou pode também se referir à Torá. Tá? Então, segunda coisa, né? Segundo objetivo, afirmar que os evangelhos, eles são as boas novas do reino de Deus e da salvação em Cristo. Então, se a lei nos mostra a causa do problema, o evangelho, irmãos, ele apresenta a solução do problema por meio da mensagem de Cristo. Muito bom, porque a lei ela simplesmente só mostrava o pecado, só mostrava o problema. Mas aí vem o evangelho, aí vem Cristo. O que é que ele faz? Ele não somente mostra o problema, mas ele também traz o remédio, traz a solução. Então os evangelhos ele tem um propósito de ressaltar esse ministério terreno de Jesus e da sua mensagem de salvação para o homem. Terceiro e último objetivo da lição é ressaltar que a lei ela não salva, mas a obediência ao evangelho transforma a vida de todos nós. Então, encoraje os seus alunos a compreender melhor o plano de Deus para a salvação das suas vidas, para que eles realmente possam sair da sala de aula edificados. Que Deus abençoe e espero que essa mensagem possa contribuir para a sua vida e para a vida dos seus alunos.